Primeira tentativa nossa de venda foi em 2008, para um fundo que compraria 40%. Ali, esse fundo deu a seguinte informação, um relatório falando o seguinte: a gente devia faturar já uns 30 milhões de reais em 2008. Ele falou, o valuation da sua empresa é menos 5 milhões. Eu falei, como assim? Ele falou, você não tem gestão, você não tem processos, você não tem uma política de compliance, tá tudo na sua cabeça, você se vangloria de tocar o negócio. E aí entra mais uma vez a mentalidade. Aquele relatório poderia ter me destruído, eu podia me deprimir. Imagina alguém falar para você, depois de 5 anos, que a sua empresa vale menos 5 milhões. E por que menos 5? Ele falou, como tá tudo na tua cabeça, se eu compro essa empresa e você sai, ainda vai sobrar passivo para mim. Nem que seja trabalhista, as pessoas vão junto contigo. E aí aquele relatório para mim, que podia ser algo negativo, foi uma bênção. Porque lembra que a cada tópico daquilo estava escrito o que eu precisava fazer. Então eu peguei aquilo e implementei em 5 anos. 2012... E olha o quanto é importante ter essa humildade para entender que receber um feedback não é receber uma tijolada. Não. É uma possibilidade de aprendizado para fazer melhor. É uma oportunidade de melhorar. Em 2012, quando a gente recebeu uma outra proposta, fui eu que neguei, a gente já estava pronto, a gente já tinha todos os indicadores. Então esse processo, Romani, por isso que eu falo, às vezes as pessoas me procuram, você consegue vender minha empresa amanhã? Não. Existe um processo. O dia 18 de março é só assinatura. Mas eu diria que principalmente lá em 2008, depois de 5 anos de empresa, começou a verdadeira venda, que se concretizou 8 anos depois. Seja muito bem-vindo a mais um Psicologia e Gestão Podcast. Hoje eu estou aqui com meu amigo Felipe Winston. Falei certo o sobrenome? Felipe Winston, tá certo. Opa, meu amigo. Cara, primeiro um prazer te receber aqui. Esse cara é um grande especialista, estrategista para ajudar pequenas e médias empresas a decolarem seus negócios. Hoje eu estou aqui para aprender com ele também, hackear um pouco da mentalidade dele. Aproveita esse conteúdo, principalmente se você já pensou ou em ter um negócio, ou se você deseja crescer pessoal, profissionalmente. Eu tenho certeza que esses conteúdos podem contribuir com você. Esse podcast se chama Psicologia e Gestão, justamente porque o nosso objetivo é ajudar você através da mentalidade, através de conceitos práticos que você possa aplicar na sua vida. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Esse tema, ele me fascina desde criança. E hoje, a minha empresa nos Estados Unidos, eu moro em Orlando, a Win8, ela tem uma identidade que ela quer ser reconhecida por gerar lucratividade nas mentes, vidas e negócios. E é interessante porque anos atrás eu sempre acreditei em mentalidade, eu vim do esporte também, mas eu acreditava que era mentalidade forte, negócio lucrativo para ter uma vida abundante. Com essa prática já de 6 anos dando mentoria, eu percebi o seguinte, a ordem está invertida, é mentalidade ainda em primeiro, vida para depois você ter um negócio lucrativo. Legal, legal, muito bom isso que você falou. Me fala um pouquinho mais. Como que você foi chegando nesses pilares? Você falou, ó, mentalidade, vida e negócio. Como que você foi descobrindo isso na sua vida? E para o pessoal entender um pouco mais da sua trajetória, compartilhe um pouco eu conheço mais da sua história, mas quem está assistindo tem certeza que está muito interessado em conhecer. Mas como que foram os passos para você chegar no seu momento atual e o que você vê daqui para frente? Então vamos lá, vou trazer minha trajetória junto com a mentalidade. Com 10 anos eu estava ficando meio abalado com as circunstâncias. E a minha madrinha era uma psicóloga, ela já é falecida, que ajudou a trazer a PNL para o Brasil. Então ela me colocou numa imersão com adultos na idade de 10 anos. E ali eu fui exposto às técnicas que mudaram a minha vida. Esse é um ponto. Com 10 anos eu fiz um teste de QI e deu 152, o que poderia ser uma sentença de morte. Por quê? Porque eu acredito que a inteligência, o coeficiente intelectual, ele não ajuda tanto o empreendedor quanto o coeficiente emocional. E aí o terceiro ponto que me ajudou, até pela minha altura, pela minha estatura, dos 3 anos aos 23 anos, eu nunca fiquei 1 ano sem estar federado em algum esporte. Como todo nerd, eu comecei nadando, só que aos 10 anos eu fui para o basquete, aos 12 para o vôlei e depois para o handball. E o esporte, aliado às técnicas de programação neurolinguística, me ensinou muita coisa. Me ensinou primeiro a perder,
me ensinou a trabalhar em equipe e o mais importante, como eu sou competitivo, o esporte me ensinou que eu só venceria se eu fizesse com que as pessoas fossem a melhor versão delas mesmas. Então, desde sempre, eu usei essas ferramentas. E aí, vamos lá. Fiz engenharia na UFRJ, trabalhei na empresa de engenharia da família e aos 26 anos, 27 anos, eu montei uma empresa. E fui criando esse mesmo conceito de programação neurolinguística e de time. Toquei essa empresa por 14 anos. No dia 18 de março de 2016, vendi a empresa, o grupo, para uma multinacional listada na Nasdaq. Só que todo mundo fala... Era uma empresa de quê? Na área médica. Na área médica, eu vendia prótese de joelho, prótese de quadril, parafuso de coluna. Só que é importante dizer que, sim, a foto é bonita, mas a jornada é dura. Foram de 2003 a 2016. Nós passamos a crise de 2008, eu era importador. Então, assim, o que me segurou nesse ano terrível, onde a gente quase quebrou, foi muito mais a mentalidade. Se eu não tivesse uma mentalidade moldada, forjada no aço do esporte, eu ia ter sucumbido nessa derrota, porque o empreendedor ele fica muito isolado. Depois, em 2012, 13, 14, eu fui para Harvard. E Harvard realmente, por mais que te jogue conteúdo, ela mostra para você o quão necessário é você ter uma mentalidade diferente. E é interessante, você vê que ela cria um espírito de grupo. A gente tem os nossos grupos de aluminais de Harvard. Você chega na biblioteca da Harvard Business School, aquilo te faz aprender mais, só aquela mentalidade ao seu redor. Então essa foi a minha jornada, vendi a empresa em março de 2016, fiquei como presidente desse grupo no Brasil e em 2017 fui para Orlando tirar um ano sabático aos 41 anos para repensar a vida e decidir o que eu iria fazer. E ao final de 12 meses eu pensei o seguinte, as pessoas falam, olha, ele teve sucesso, ele deve ser muito bom em muitas coisas. Não, eu sou muito ruim em muitas coisas, apenas muito bom naquele pedaço que eu me dedico. Eu fiz uma pergunta, como você é reconhecido? Qual o seu diferencial? Qual a sua vantagem competitiva? E as pessoas sempre falaram, a minha visão estratégica é diferenciada. Então, a partir desse momento, eu decidi que nessa segunda etapa da minha vida, eu iria ajudar pequenos e médios empreendedores a ter esse conhecimento estratégico do negócio deles. Muito interessante. Pessoal, só para fazer esse paralelo, eu vou fazendo algumas pontuações para clarificar. Primeiro, ele teve ali uma avaliação de QI que deu uma nota acima da média, só que isso poderia ser um problema, porque a maior parte dos resultados que uma pessoa tem na vida não é devido a QI. Não. É devido principalmente à capacidade de resiliência, emocional, a capacidade de, às vezes, cair, levantar de novo, lidar com pressão, de lidar com pessoas, porque ninguém faz nada grande sozinho. Perfeito. Nesse ponto, ele conheceu a programação neurolinguística, uma tia, que a psicóloga foi apresentando conceitos que ajudaram no processo de mentalidade. O esporte foi um ponto essencial. Conceitos de disciplina, conceitos de trabalho em equipe, tudo isso foi sendo levado para a vida empresarial. E percebe que não é só uma coisa ou outra? Já diria o meu slogan, né? A gente fala and instead of or. É colocar o e no lugar do ou. É você trazer, é você aliar. Não deixar que te coloquem em caixinhas. Caixinha do QI, caixinha... Não. Aprenda a aliar tudo e fazer o seu resultado. E um ponto que eu achei muito interessante que você trouxe da Universidade de Harvard, e eu acredito muito que a visão que nós temos, as referências que a gente constrói vai limitar muito o potencial de resultado em qualquer área da vida. Então, fala um pouquinho mais, como você acredita que ter ido para Harvard, ir para os Estados Unidos, esse processo te ajudou de alguma forma a aumentar suas referências? Demais, demais. Eu acredito em ambiente. Eu, como engenheiro, acredito em frequência. E você estar... Eu digo o seguinte, eu vim sempre muito bem academicamente, fui primeiro aluno de engenharia da UFRJ, no meu mestrado também. Em Harvard, não. Por quê? Porque ali você é exposto a pessoas com mentalidades muito fortes. E estar naquele ambiente mudou meu jogo. Estar naquele ambiente faz você acreditar que é possível. Faz você realmente visualizar caminhos que você não tinha enxergado. Então, a partir de 2012... eu acreditei em coisas, não é que eu não acreditava, que eu nem conhecia.
Então, essa visualização me fez 4 anos depois estar vendendo a empresa para uma multinacional listada na Nasdaq. Então, eu acredito bastante nisso. E pensando aqui, ó, você falou que vendeu a sua empresa. Como que foi esse processo até a venda da empresa? Fala um pouco mais dessa jornada. Perfeito. A gente está falando muito aqui de mentalidade, de psicologia e de gestão. Muitas pessoas perguntam se o dia 18 de março de 2016 foi um dia ruim, porque ali eu perdi poder, não era mais dono da empresa, mas não, eu me preparei para isso. Agora é importante falar aqui, tem coisas que você não se prepara. O pior dia da minha vida foi uma terça-feira em 2012, quando na segunda eu tinha chamado os meus diretores e pedi, ensinado por um professor, quando eu voltei de Boston, para que a gente escrevesse a identidade da empresa. Os 4 cabeças. Na terça-feira, na minha sala, ao final do expediente, nós lemos 4 sentenças totalmente diferentes. Ali, para mim, foi um baque, porque você não espera. Por isso a gente estava trabalhando demais, até era lucrativo, mas a um custo muito alto. Então, dentro dessa jornada, o momento que foi mais crítico, os 2 momentos críticos, claro que o ano de 2009, onde a gente quase quebrou, no meio de 14 anos, mas também em 2012, quando a gente estava bem, só que a gente percebeu que cada um estava remando a canoa para um lado. E nesses momentos, o que você acredita que te ajudou a continuar? Por que você não desistiu ali? Total a mentalidade, total técnicas porque eu fui exposto pela minha madrinha aos 10 anos, só que como o coeficiente intelectual me favorecia, a vida toda eu treinei o coeficiente emocional. Então, de tempo em tempo, eu sempre fiz treinamentos, eu sempre fui me desenvolvendo, o esporte ajudou muito. Então, eu te digo claramente que o que fez eu não desistir foi a minha mentalidade. Total, não foi a parte acadêmica. Pelo contrário, tá? Sem ser demérito nenhum, nós entramos 68 alunos na UFRJ. Só 5 se formaram em 5 anos, sem repetir nada. Eu e mais 4. Os outros 4 não empreenderam, tá? Porque o coeficiente intelectual não te prepara para os altos e baixos de empreender. Te prepara para a segurança. Eles foram fazer concursos para ter uma segurança. Então, eu sou muito grato a essa parte de ter desenvolvido a mentalidade, porque... Mais uma vez, a foto é bonita, mas a jornada é muito dura. E o que você acredita ser pilares essenciais, na sua visão, sobre uma empresa que tem mais solidez? Uma empresa que consegue passar por altos, por baixos, aprender a surfar a onda do alto e também aprender a não desistir quando está embaixo. Beleza. Eu acredito que a empresa tem que ter uma identidade muito bem definida. Só que, quem é a empresa? Me dá o telefone dela. A empresa é o empreendedor. Então, eu tenho uma definição e eu tive chance de conhecer alguns atletas olímpicos, medalhistas. Uma vez eu perguntei para um deles, como é ganhar uma medalha de ouro? E ele falou, poxa, é uma sensação que todo mundo deveria ter. Falei, pô, eu imagino. Mas ele falou, 10 minutos depois, você desceu do pódio, ela já é sua. No dia seguinte, começa um novo ciclo olímpico. Eu parei, pensei e falei, diante disso, já que um ciclo olímpico é muito duro, por que poucos conseguem passar por isso e ter sucesso? E aí vale para o empreendedor. A medalha, o lucro, ele é muito bom, mas ele é só o prêmio. Você precisa aprender a amar a jornada. Então, o empreendedor que ama a jornada, o empreendedor que entende que não é o pote de ouro no final do arco-íris, é cada passo que você dá, você comemora. Pô, Felipe, mas tem vários dias, semanas que a gente dá 2, 3 passos para trás. Se você entender que aquilo foi uma preparação para passos maiores, ainda assim você vai comemorar. Então, esse para mim é o pilar mais importante do empreendedor, aprender a amar a jornada. Gostei disso que você falou. Eu postei um vídeo no meu Instagram recentemente e, curiosamente, esse vídeo bateu mais de 8 milhões de visualizações. Uau. E o vídeo basicamente compartilha a história de um casal que estava treinando juntos. Primeiro ano, a moça errou, eles perderam a classificação. Segundo ano, o rapaz errou, eles ficaram medalha de bronze. Terceiro ano, a moça errou, medalha de bronze. Eu estou falando terceiro ano, mas são ciclos olímpicos. Então são
12. Então são 12 anos depois, esse casal conseguiu levar a medalha de ouro. Ela trocou ali no final, tem gente que até viu o vídeo e falou assim, trocou o parceiro, por isso deu certo. Não, esse cara aposentou no final, porque imagina, um atleta de alta performance, o quanto exige. Ela não trocou porque ele estava indo mal, não. Ela trocou porque ele queria aposentar e ela queria a medalha de ouro. E não é porque ele era ruim. E no final deu certo de conseguir a medalha de ouro, mas a medalha de ouro não é o ponto. É toda a jornada no meio desse processo. É toda a jornada. Você conhece a história do Kobe Bryant, que ele treinava antes Mamba dos jogos? mentality. E você sabe da história que um adversário foi para a quadra um dia? Conhece essa história? Eu acho fantástica essa história. Compartilha com a galera. Exatamente. O Kobe Bryant, todo dia de jogo, ele ia para a quadra treinar sozinho. Treinava 2, 3, 4 horas. Um adversário percebeu isso e falou, cara, eu vou bater esse cara. Então ele foi para a mesma quadra do outro lado e começou a treinar. E aí 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, o cara falou, pô, não é possível. 5 horas e o Kobe Bryant não parava. 6 horas, 7 horas, o cara falou, não, pô, não vou conseguir jogar. Eu tenho que descansar, eu tenho jogo mais tarde e tal. E aí o Kobe Bryant continuou e o Kobe ganhou o jogo. Anos depois, aposentado, esse cara numa entrevista perguntou pro Kobe Bryant, cara, você treinava 7, 8, 10 horas antes do jogo? Ele falou, não. Eu treinava 3, 4 horas. Ele falou, mas um dia eu fui pra quadra e passou 5, 6 e você não saiu. Ele falou, eu sei, mas você não ia me vencer na mentalidade. Ele falou, mas e se eu ficasse até a hora do jogo? Ele falou, eu ia ficar também. Então, assim, quando o Kobe Bryant falou isso, ele falou, lembra como é que foi o jogo depois? Eu te venci de manhã. Na mentalidade, eu te venci. Você já entrou no jogo derrotado. Muito forte isso. Eu vi uma do Kobe que basicamente o cara chegou de manhã para treinar e ele viu que o Kobe tava suado já. Ele falou, cara, que é isso? Esse cara tá suado de manhã, como que é a rotina desse cara? Aí ele voltou mais de manhã ainda, 5 da madrugada. O cara tava suado já de novo. Ele falou, E o interessante foi que eu vi também um atleta compartilhando essa história. Ele falou, nossa, o Kobe machucou, ele estava machucado, eu não lembro exatamente qual a parte do corpo, mas eu sei que estava machucado, ou se era o braço enfaixado, ou uma perna, alguma coisa do tipo. Ele foi treinar de madrugada e pensou, hoje o Kobe não vai estar aqui. E o Kobe estava lá. É isso. É difícil você vencer alguém que quer muito. E eu estava no meu escritório em Orlando com um parceiro e a gente estava comentando, eu estava falando, dando dicas para ele, aí uma hora ele falou assim, cara, deixa eu ser bem sincero, eu não quero tanto quanto você. Falei, ok. Aí ele olhou para a parede de mentorados e falou assim, olha para essa parede, quantos aqui querem tanto? As pessoas não entendem, Romani, assim, depois de vender a empresa, muita gente me critica, por que tá aqui gravando podcast quase 9 horas da noite, por que largar a família nos Estados Unidos e vir para treinamento? Porque simplesmente eu amo a jornada. Não é, se fosse pelo prêmio, eu ia estar atrofiando em casa. Então, assim, eu quero muito. Ah, mas, poxa, você quer mais dinheiro também? O dinheiro é a coroação de um resultado. Então, eu não tenho problema nenhum em dizer que sim, mas não é por ele. É exatamente por amar a conquista. E olha isso que você falou. Eu quero muito, eu gosto de dividir em 3 níveis. Primeiro nível, a pessoa que fala, eu quero muito, só que não faz nada para acontecer. Então, na verdade, ele não quer e só tá falando que quer. O segundo nível é aquele cara que quer muito, ele começa a fazer, mas na hora que dá o primeiro desafio, ele percebe que ele não queria aquilo tanto assim. E o terceiro nível é isso que você tá falando, ó. Eu vendi a empresa, eu podia estar lá em casa não fazendo nada, mas eu tô aqui gravando um podcast, eu vim pro Brasil, eu tô investindo no meu desenvolvimento, eu tô buscando o meu próximo nível. E pensando nisso daqui, como que foi a sensação na hora que, entre aspas, pegou a medalha de ouro, que concretizou a venda da empresa, esse processo de negociação? Fala um pouco mais, você que vivenciou um M&A. Mais uma vez, as pessoas olham o dia 18 de março de 2016. A minha empresa passou por uma auditoria de 9 meses da PwC. Então, assim, dois momentos nesses 9 meses, o comprador saiu fora da mesa. Ele tinha comprado uma outra empresa, estava fazendo a fusão. No outro, o Brasil estava passando por uma situação complicada, política, eles também frearam.
E eu posso te dizer que uma jornada de muito aprendizado. O dia da assinatura não é a medalha. O dia da assinatura é só o final, sabe? A medalha, o prêmio, ele é desde o primeiro dia da construção da empresa. Desde o primeiro dia, a primeira vez, as pessoas olham em 2016, eu montei a empresa em 2003. Primeira tentativa nossa de venda foi em 2008, para um fundo que compraria 40%. Ali, esse fundo deu a seguinte informação, um relatório falando o seguinte: a gente devia faturar já uns 30 milhões de reais em 2008. Ele falou, o valuation da sua empresa é menos 5 milhões. Eu falei, como assim? Ele falou, você não tem gestão, você não tem processos, você não tem uma política de compliance, está tudo na sua cabeça, você se vangloria de tocar o negócio. E aí entra mais uma vez a mentalidade. Aquele relatório poderia ter me destruído, eu podia me deprimir. Imagina alguém falar para você, depois de 5 anos, que a sua empresa vale menos 5 milhões. E por que menos 5? Ele falou, como está tudo na tua cabeça, se eu compro essa empresa e você sai, ainda vai sobrar passivo para mim. Nem que seja trabalhista, as pessoas vão junto contigo. E aí aquele relatório para mim, que podia ser algo negativo, foi uma bênção. Porque lembra que a cada tópico daquilo estava escrito o que eu precisava fazer. Então eu peguei aquilo e implementei em 5 anos. 2012... E olha o quanto é importante ter essa humildade para entender que receber um feedback não é receber uma tijolada. Não. É uma possibilidade de aprendizado para fazer melhor. É uma oportunidade de melhorar. Em 2012, quando a gente recebeu uma outra proposta, fui eu que neguei, a gente já estava pronto, a gente já tinha todos os indicadores. Então esse processo, Romani, por isso que eu falo, às vezes as pessoas me procuram, você consegue vender minha empresa amanhã? Não. Existe um processo. O dia 18 de março é só assinatura. Mas eu diria que principalmente lá em 2008, depois de 5 anos de empresa, começou a verdadeira venda, que se concretizou 8 anos depois. Maravilhoso, maravilhoso isso e toda essa trajetória. Me fala também um pouco mais, o que você acredita que uma empresa, você falou ali da processo de governança, uma empresa precisa ter, falando da parte empresarial, um empresário que deseja chegar ao ponto de vender uma empresa. Quais são pilares de uma pequena, média empresa que deseja chegar a um ponto de ser comprada? Ótimo. Presta atenção, vamos lá. Eu digo que 80% das pessoas do mundo são preguiçosas. Esse nem me procura porque não são empreendedores. Empreendedores são corredores, são executores. Só que você pega desses 20% que são executores, 95% não para pensar em estratégia. Eu sei que o sucesso é 70% execução, 30% estratégia. O que é estratégia? Vamos explicar. Estratégia é a direção. Você quer sair do ponto A para o ponto B? Qual é a direção? Por que 95% das empresas quebram nos primeiros anos? Se você for muito veloz, muito executor, mas correr na direção contrária, acabou. Se você tiver um feeling, um cheiro de que o B está para lá, você está caminhando, mas normalmente o empreendedor está caminhando assim, ó. O que eu mais encontro, porque os que quebraram, infelizmente, não me procuram, mas o que eu mais encontro é empreendedor falando, cara, estou trabalhando demais, não estou lucrando tudo que eu deveria. Eu falo, porque você está andando assim, entendeu? À custa de muita energia. E aí o empreendedor escuta o seguinte, precisa embarcar gestão. É verdade, só que gestão é o veículo. Se você está indo na direção certa, ele te acelera. Se você está indo na errada, ele te acelera. Se você está indo assim, ele só faz com que você vá assim mais rápido. Eu não estou tirando, a gestão é muito importante. Só que tem um passo antes da gestão que pouco empreendedor para, que é a estratégia. Os poucos que entendem isso falam, bacana, cara, vamos lá, vamos desenhar a estratégia do negócio. Eu falo, não. Ele falou, mas não é estratégia empresarial que você faz? Eu falei, sim, mas tem uma outra empresa aqui na mesa. Eu falei, quem? Tem a Romani S.A. Eu quero saber primeiro quem você é, qual a sua vantagem competitiva e qual a sua estratégia de vida. Porque eu posso desenhar uma estratégia maravilhosa para você, vamos desenhar aqui, Romani, que em 5 anos você vai vender o seu negócio por tantos milhões. Se eu não perguntei se você queria vender ou não te preparei para essa venda, por que para mim não foi ruim? Porque eu me preparei para vender a empresa. Eu posso acabar com a sua vida. No dia seguinte, você perdeu tudo que você construiu. Ah, mas tem muito dinheiro. É a mesma coisa. Depois que entrou na sua conta, no dia seguinte já é seu. Então, eu falo muito de estratégia e tem um composto aí.
Primeiro, qual a sua estratégia pessoal para a gente desenhar a estratégia empresarial. Aí está o pilar crítico para mim. Por isso eu fui para Harvard em 2012. 2012 eu era esse cara correndo assim, ó, faturava já 40 milhões, mas não via minhas filhas pequenas, perdi cabelo, ganhei peso. Eu pensava assim, como é que alguém pode, com um dia igualzinho o meu, com 24 horas, faturar bilhão? E lá em Harvard a gente aprendeu exatamente isso. É ter a estratégia certa. Fantástico. E olha, pensando sobre essa questão que você falou de estratégia e também olhando para dentro, né? Total. Porque às vezes, tenho certeza que alguém aí já passou por essa experiência. Nossa, eu tô cobrando do outro, mas o outro parece que ele não quer. Mas talvez não seja o estilo de vida que ele queira levar. Ou, nossa, eu montei toda a estratégia para a pessoa aqui, mas será que é aquilo que ela quer de verdade para ela? Perfeito. Sucesso sem felicidade é fracasso. Não adianta eu olhar e pensar, nossa, eu vou construir uma empresa de equipamento médico para vender, mas será que eu quero focar em equipamento médico, essa coisa? De repente eu estou indo para uma direção que na hora que passar 5, 10 anos eu vou estar mais infeliz do que eu estava no início da jornada. Tenho certeza que tem alguém que está ouvindo aí pensando, nossa, naquela época que eu trabalhava como assalariado, que eu ganhei os R$ 1.000 que seja, um salário, parece que eu estava muito mais feliz. Agora eu estou ganhando mais e parece que eu me perdi de mim mesmo. Você pegou o ponto crucial. Tem duas coisas que você trouxe na sua fala. Primeiro, do seu colaborador. Segundo, de você mesmo. Então, você como empreendedor, saiba a sua estratégia pessoal para que a sua empresa te leve para o seu caminho. E muita gente me pergunta, Felipe, como é que eu deixo de ser eu presa e vou pegar o primeiro, segundo, terceiro, quinto colaborador? Romani, ninguém acorda para viver o sonho do outro. Ninguém acorda sonhando em viver a estratégia do outro. Então, claro, você tem que olhar valores das pessoas que você está contratando, mas faça a seguinte pergunta: qual a sua estratégia de vida? Aonde você quer chegar? Por quê? Você sabe onde a empresa quer ir. Se aonde esse colaborador quer chegar faz parte do caminho, conte com ele. Pode ser até que seja no meio do caminho. E ali ele vai dizer para você, tchau, cheguei onde eu queria. Tudo bem, tem pessoas que te levam até determinado ponto. Mas você entendeu que é o contrário? Não é enfiar goela abaixo que a pessoa viva a sua estratégia. É na entrevista falar assim, qual a sua estratégia, Romani? Pô, Felipe, eu quero fazer o meu primeiro milhão. Beleza, é uma empresa focada em lucro, então eu vou fazer metas para você chegar no seu primeiro milhão, porque eu quero fazer meu primeiro bilhão. E aí a pessoa caminha na sua estratégia. Pô, Felipe, mas tem um tempo já pré-determinado? Qual a sua tarefa? Se ela for muito boa, começa a desafiá-la a ter o próximo passo. Então, o empreendedor, o gestor, ele precisa também ser um motivador dos colaboradores. Porque quando você for percebendo que ela está chegando, ou você se prepara para essa pessoa sair, ou você antes já começa o seguinte: e que tal o primeiro, terceiro milhão? Porque tá alinhado comigo. Então, isso é uma dica que as universidades não ensinam. Está muito em cima do que você fala. Isso é mentalidade. Isso tem técnicas de programação neurolinguística, que não é você forçar, é você mostrar para a pessoa que o que você quer não é o melhor para você. Também é melhor para ela. Muito bom. Uma coisa que eu gosto de fazer é sentar com colaboradores e conversar com eles, entender, peraí, qual a sua ambição? E até o dono da empresa. Sim. Se o dono da empresa não para olhar qual a ambição dele, ele começa a correr numa corrida que ele vai se perder dele mesmo. De repente ele está vivendo um sonho que ele idealizou lá atrás, que nem mais é o sonho que ele... Perfeito. Estratégia você tem que revisitar a cada 2 meses. Eu vim da escola de Harvard de planejamento estratégico de 5 anos. Para pequeno e médio empreendedor, não dá. Imagina, eu seto aqui uma estratégia para você para 5 anos, você fica refém dela. A cada 2 meses, para 1h30, 2 horas e revisita a sua estratégia. Lembra, sempre sua estratégia de empresa, mas sua estratégia pessoal. No meio do caminho pode vir família, pode vir filhos. Então aquilo que você desenhou meses atrás pode sim mudar. Só que poucos pensam na estratégia. Começa a observar como as pessoas vão para onde o vento leva. Está me levando para cá. Eu acabei de dar uma mentoria que a empreendedora, a gente ia desenhar a estratégia do negócio. Eu falei, não.
Ela falou, como assim? Eu falei, primeiro me conta quem é você. E ela me contou. E eu falei, o que você quer? E ela com 40 e poucos anos. Ela começou a chorar. Ela falou, meu pai, minha mãe, meu irmão, nem mesmo meu marido, nunca ninguém me perguntou isso. Posso ser sincera? Sabe o que eu queria? Estar naquele lugar onde eu não estou. Eu estou aqui porque o vento me trouxe para cá, meus pais queriam que eu estivesse aqui. Eu entendo que muitas das vezes você tem que fazer o que tem que ser feito. Mas é importante você saber aonde você quer estar, até para você traçar um plano seguinte. Tá bom, vou tocar essa empresa por 30 anos e depois eu vou para isso. Mas as pessoas não param para pensar. Não param para pensar na estratégia pessoal e não param para pensar na estratégia do negócio. Você citou um exemplo muito bacana. Pô, para onde você está indo? Não sei, estou indo para onde as oportunidades estão aparecendo. E se não foi isso que você quer? Ah, mas o meu vizinho fez isso e deu certo. Para quem? Para ele. Para ele. Nós somos seres humanos únicos. Então, quando eu trabalho a estratégia, não tem como começar da empresa sem começar pela do empreendedor. E pensando também, fala um pouco mais sobre modelo de negócio, por que é importante pensar sobre modelo de negócio. Tem empreendedores brilhantes, às vezes, no modelo de negócio que tem uma margem muito pequena ou que não está potencializado como poderia. E, às vezes, alguns empreendedores que também têm sua dedicação, mas que estão conseguindo um resultado muito maior por ter acertado o modelo de negócio. Fala um pouco da sua visão sobre isso. Mais uma vez, modelo de negócio é estratégia. Por isso que eu falo que as pessoas... Primeiro, hoje, principalmente no digital, eu vejo uma onda que eu assisti há 15 anos atrás. Vender, 6 em 7, 7 em 7, 8 em 7, vender. Nada de errado em vender. Mas cuidado que muitas empresas quebram por excesso de venda, por descontrole. Então, se você não olhar o seu modelo antes, por exemplo, o meu negócio ele era fluxo de caixa intensivo. Eu tinha que ter muito estoque. Durante 10 anos, até eu chegar em Harvard, eu ia sem pensar. Harvard falou para mim, não, para tudo, cara. Para tudo. O faturamento ele é mais um medidor do ego. Eu quero saber qual a sua lucratividade. Por isso que eu falo muito dos 8 pilares da lucratividade, gerar lucratividade para mente, vida e negócios. E ela está totalmente ligada ao modelo. Eu dei 10 passos para trás, fechei 7 das 9 filiais e ganhei mais dinheiro. Porque eu criei um modelo de negócio onde meu fluxo de caixa passou a ser positivo. E olha isso, quem está olhando de fora pode pensar, nossa, ele está fechando filiais, então está dando errado o negócio dele. É bem por aí, é bem por aí. Você, muitas das vezes, e por que eu abri as filiais sendo muito franco? Porque o meu ego falava, é bonito ter filial em Fortaleza, é bonito ter filial no Maranhão, é bonito ter filial em Vitória, é bonito... Só que até então ninguém tinha me alertado para eu pensar o seguinte, essa é a sua estratégia? E Romani, eu não estou falando nem só financeira não, porque a empresa estava dando certo, mas quem pagava a conta era Rio São Paulo, porque o modelo lá estava errado. Mas não era também a minha estratégia de vida naquele momento. Eu paguei um preço muito alto. Os primeiros anos das minhas filhas, eu não estava em casa. Então, assim, eu não pensei no Felipe. Eu também não pensei nesse momento. Hoje, a gente estava num evento e as pessoas me perguntaram assim, poxa, por que você tá de novo no game? Eu falei, porque eu gosto da jornada, eu gosto da competição. Ah, se você gosta da competição, por que você não faz isso, isso e isso agora? Eu falei, porque primeiro eu olho a minha estratégia de vida. Eu tenho uma filha de 16, nos Estados Unidos elas saem de casa para a faculdade. Falta mais 2 anos. Então, assim, eu desenho hoje primeiro o que eu quero para mim, para depois desenhar a estratégia do negócio. Muito bom, muito bom. Isso que ele falou aqui parece simples, mas é muito profundo. Às vezes, tem pessoas... Eu vou te dar um exemplo em coisa simples. Eu fazendo sequência de lives, aí falou, mas que horas você vai fazer, Romani? 2 da tarde. Que horas? Quarta-feira. Aí falou, mas por que você faz 2? Na quarta-feira é um horário horrível, mas é um horário bom para mim. Sim. Eu sei que na quarta-feira, 2 da tarde, eu vou ter almoçado, já deu tempo de almoçar e eu vou conseguir encaixar aquilo na minha rotina. Então, outra pessoa pode olhar para fora e pensar, nossa, tá errado, por que ele não faz, sei lá, 7h30 da noite? Mas eu tô olhando para a vida do Romani, aí 7h30 da noite eu vou estar deixando de jantar com a minha esposa, eu vou estar colocando outras coisas que essa se tornou uma prioridade para mim, dentro da minha rotina e, consequentemente,
Pega o que você falou, isso é ouro. O meu modelo que eu desenvolvi, o Estratégia Win, eu falo de 8 pilares, falo de clientes, concorrentes, vantagem competitiva, receita recorrente, necessidade não atendida do mercado, barreiras de entrada, mercado digital. Para quê que eu trabalho tudo isso? E escala também. Trabalho tudo isso para setar uma identidade da empresa e a partir dessa identidade tem um estudo de Harvard, e você deve estar por dentro, que fala que o nosso cérebro não consegue trabalhar mais do que 2 ou 3 prioridades. O empreendedor senta na minha frente e me apresenta 20 prioridades. Isso é to-do list. Então, nesse modelo que eu aplico nas empresas, você tem 3 prioridades e você trabalha 70% do seu tempo nelas. Com isso, eu tiro o maior problema do empreendedor, que muitos podem estar pensando, falta de dinheiro? Não, esse é o segundo. O primeiro é a falta de tempo, é o burnout, é a ansiedade. O que acontece? Se você tem 20 prioridades, todo dia você vai chegar em casa ansioso, porque você não vai conseguir tocar em todas elas. A partir do momento que você foca em 3 prioridades, 70% do seu tempo você trabalha nelas, sim, você vai saber o que você tem que fazer. Mas o mais importante, você vai saber os nãos que você precisa dar durante o dia. Isso que você falou é muito poderoso. Tem aquela frase do Steve Jobs, foco é saber dizer não para boas oportunidades. Exatamente, e muda seu jogo, porque nós vivemos hoje, nós que eu falo, os não preguiçosos, os empreendedores, num mundo de muita oportunidade. E eu falo que o pior problema do empreendedor é não ter ideias. Segundo, ter muitas. Porque se você não organizar, você se perde no caminho. Então é preciso, nesse modelo, que é simples, a partir do momento que você setou a sua identidade, traçou suas prioridades, todo mundo... Eu perguntei para o professor, quando ele me ensinou isso em 2012, eu falei, tá bom, professor, qual o próximo passo? Ele falou, comunique, comunique, comunique. Eu falei, até quando? Até quando te chamarem de chato e todo mundo estiver entendendo. Por quê? Com isso você alinha a sua empresa. Todo mundo trabalha na mesma direção. Na parede, nos computadores, na mesa, estão lá as prioridades. E me fizeram uma pergunta numa mentoria ontem, que é o próximo passo. Felipe, e os setores seguem as mesmas prioridades? Vamos lá, a empresa tem as 3 prioridades dela. Vamos dizer que uma delas é melhorar o fluxo de caixa. Você pega o seu setor financeiro e faz 3 prioridades ligadas a isso. Então, todas as prioridades de baixo estão ligadas às 3 prioridades da empresa. Com isso, você imagina ter o seu negócio remando na mesma direção. Aí é possível falar algo que eu tomo muito cuidado. Você trabalha menos e lucra mais. Não falei não trabalha, mas falei você trabalha menos. E aí você entende porque bilionários fazem triatlon, cuidam da família, meditam e têm esses resultados. Porque eles aprenderam o simples bem executado. Eles aprenderam a ter prioridades. Imagina se a gente tem muita tarefa, imagina esses caras que têm conglomerados de empresa. Não importa. E o número de oportunidades que vai surgindo é cada vez maior. Cada vez maior. Mas esse cara sabe o seguinte, como é que funciona? E me ensinaram isso. Anda com as prioridades até na sua carteira. Porque até para uma mente treinada é difícil dizer não para uma oportunidade com potencial. Sabe o que você faz? O Romani acabou de me fazer uma proposta. Felipe, tem um negócio bacana, tal, nós vamos amanhã para Portugal fazer isso. Cara, é bacana. Eu e você junto, nós vamos somar força, vai ser... Aí eu abro a carteira e falo, pô, Romani, nesse momento, deixa eu te falar, minha primeira prioridade é essa, a segunda é essa, a terceira é essa, cara. Não dá para mim. E outra coisa, que você deve ter a técnica para ensinar, que poucos empreendedores ou seres humanos conseguem, que é dizer não. Não é libertador, cara. Não é libertador. E eu digo o seguinte, e eu sou carioca, né? Carioca ainda tem a fama de dizer sim e não fazer. Isso sim é um desrespeito. Imagina que você fala para mim o seguinte, olha, vamos fazer uma parceria amanhã? Eu falo, vamos, claro que vamos. Aí amanhã eu não te atendo, depois da manhã eu não te atendo, você fica me esperando, você não chama ninguém, aí daqui a 2 meses você percebe que eu não fiz. Pô, não era melhor eu chegar para você e falar o seguinte, Romani, é uma baita oportunidade, eu não sou capaz... E isso é maturidade. E ensinamento, e pilares também, e estratégia, entendeu? Eu digo que a estratégia está mais no não. Uma vez perguntaram para um cirurgião, o senhor é esse cirurgião pelas cirurgias, ótimas cirurgias que você fez? Ele falou, mais ou menos, eu sou esse maravilhoso cirurgião pelas cirurgias que não precisavam ser feitas e eu não fiz.
Muito bom isso aí. E olha, isso que você falou, até trazendo um pouquinho do reforço do não. Muita gente tem essa dificuldade de dizer não, acaba pegando projetos que não são do seu escopo, seja até como colaborador. De repente o fulano te dá alguma coisa, deixa que eu faço e começa a fazer tudo para todo mundo e se esquece de si mesmo. E da mesma forma, na vida familiar. Claro. De repente estou resolvendo os problemas da minha mãe, do meu pai, do fulano, do ciclano e de mim. Quem vai cuidar de mim? Perfeito, cara. E tem um ponto muito poderoso. Essa é uma história. Isso aqui aconteceu comigo mesmo, quando eu era criança. Que talvez algumas pessoas tenham ouvido falar dessa história, mas isso realmente aconteceu comigo. Que foi... Eu vi um casulo de borboleta. E eu pensei, eu vou ajudar essa borboleta. Eu abri o casulo, pensando que eu estaria ajudando a lagarta a se tornar uma borboleta. A questão é, ela já estava começando a abrir, então eu pensei, deve estar na hora, né? Uhum. Quando eu abri, ela ainda era meio lagarta, ela tinha corpo de lagarta e asas de borboleta que ficavam arrastando no chão. Ela não tinha força para bater, força para voar. Sim. O que aconteceu? Eu fiquei vendo, parecia uma lesma andando com as asas arrastando no chão, depois que eu tirei ela dali. Eu fiquei um tempo esperando para ver se voava, mas nada acontecia. As chances são enormes que, querendo ajudar aquela borboleta, eu não vi o que aconteceu depois, porque depois de um tempo eu saí, mas as chances é que eu matei aquela borboleta. Provavelmente. Eu não sei o que aconteceu depois, mas o que eu estou querendo dizer em forma de metáfora? Talvez aquela pessoa que você mais queira ajudar, você que está assistindo aí em casa, tem uma grande chance de você estar fazendo coisas por ela que estão limitando o potencial dela. Quando você não diz não para ela. Total, cara. Eu tenho uma situação real. Um amigo foi muito importante na minha vida e ele teve um problema financeiro na fase adulta, teve que ir para os Estados Unidos para recomeçar a vida. E ele morava 2 horas de Miami e eu ia quase todo mês para treinamentos em Miami. Só que o treinamento acabava 9 horas da noite. Durante um ano e meio, eu pegava o carro, dirigia 2 horas, encontrava com ele para dar um abraço nele. Até que no final de um ano e meio eu falei assim, cara, tá muito pesado para mim. Eu venho aqui para 3 dias a trabalho, ter que chegar aqui 11 horas da noite. Ele falou assim, pô, Felipe, eu tô aqui numa rotina que eu começo às 5 horas da manhã. Tava muito complicado eu te esperar até 11 horas da noite. Olha que doido. Por não ter conversado, não ter dito não, tava ruim para os dois lados. E isso ocorre muitas das vezes. Então é importante você sentar e discutir o não. E aí você falou aí sobre a vida pessoal, a vida profissional. Eu tenho um mentorado que é o único brasileiro credenciado em Harvard para falar de liderança autêntica. E na tese dele é o seguinte, não tem vida pessoal e vida profissional, tem uma vida só. Se você não aprendeu o não para essa vida, você vai pagar um preço. Muito bom, muito bom. Eu gosto também dessa ideia. E parando para pensar aqui, o que são os seus próximos passos? Uau, bacana. Bacana. A empresa 1 em 8 escalou com mentoria, um formato de mentoria onde está muito ainda em cima de mim. O que a gente desenhou agora, há um mês atrás? Por isso eu estou nesse evento que a gente está participando. Muita gente fala que eu tenho um negócio digital. Não, eu tenho um negócio offline com presença no Instagram. Só que agora, pela primeira vez, eu quero também estar no digital. Então eu quero escalar o meu treinamento de ticket mais baixo, eu quero escalar a mentoria em grupo que não tenha as minhas horas e eu quero continuar crescendo o meu mastermind. Mas no mastermind eu criei um muro alto, eu escolho a dedo. Ali é para os... Não para todo mundo, é para os que se capacitam, e quando eu falo se capacitam, assim, são feitos das mesmas coisas que credenciam essa pessoa em estar nesse ambiente. E aí, outra coisa que eu comecei, por coincidência, essa semana, eu fiz terça-feira em Orlando, a gente está falando aqui de São Paulo, eu cheguei na quinta-feira, terça-feira eu fiz meu primeiro evento presencial. Que felicidade, Romani. Assim, nós programamos um evento para 40 pessoas, até 3 dias antes tinham 30 inscritos, no dia batemos 70, apareceram 94. Nossa! E assim, que felicidade ter minha esposa, minhas 3 filhas na primeira fila, a minha menorzinha de 9 anos vibrando. Então assim, hoje eu posso te dizer que eu vivo o meu propósito, eu amo o que eu faço. Eu não amava cirurgia, eu sou engenheiro. Eu fiz o que tinha que ser feito
para que hoje eu pudesse fazer o que eu amo fazer. E ainda assim, amando o que eu faço, nós temos que fazer o que tem que ser feito. Nós temos que tocar a parte chata da empresa, eu tenho que cuidar da parte financeira, eu tenho que cuidar do desenvolvimento de pessoas. Então, meus próximos passos. Quero muito caminhar para evento presencial Brasil, Estados Unidos, caminhar para o programa de treinamento gravado, que não depende de mim, e para a mentoria em grupo. Fantástico. E até uma coisa que me chamou a atenção, essa foi numa conversa anterior aqui, mas que você pode compartilhar, que eu acredito, né? Que foi que você falou, nossa, eu estava em casa e eu estava percebendo que a minha filha estava começando a crescer e eu queria trazer referências para ela. Total. Fala um pouco mais sobre isso. Eu vendi a empresa aos 41 anos. A minha mais nova tinha 3 aninhos, a do meio 8 e a mais velha 10. Ou seja, a menor não tinha nem lembrança do pai trabalhando. Tirei um ano sabático. No final do ano, a minha esposa pediu mais um. Eu comecei até a vir para o Brasil dar mentorias, mas a verdade é que esse projeto realmente a fundo começou quase 4 anos depois. E por um motivo, eu poderia dizer que foi para impactar vidas. Esse é o segundo motivo. O primeiro, qual exemplo eu estava dando para minhas filhas? Papai fica em casa, de chinelo. Hoje, assim, Romani, claro que é legal, eu estou sendo hiper bem remunerado, sendo bem sincero, não muda a vida que eu tenho, não muda a vida que eu tenho. Agora, quanto vale a minha filha de 9 anos, a minha filha, a outra hoje que tem 14, que tem 16, se virar no final de uma palestra há 3 dias atrás e falar, pai, que orgulho, pai. Como eu sou feliz de ser sua filha, que exemplo você está dando, olha isso, pai, as pessoas. Então, esse período, eu digo para você que está sonhando o dia que não vai precisar fazer nada, repensa isso. Nós, pessoas de mentalidade forte, empreendedores, nós fomos feitos para executar, não fomos feitos para atrofiar. Nossa, isso aqui, eu falo, se eu ganhasse 1 bilhão amanhã, o que eu faria? Eu colocaria muito mais energia nas coisas que eu estou fazendo para crescer mais rápido, contribuir mais e gerar mais valor. A minha percepção é, quando eu consigo gerar valor de forma significativa, eu estou gerando emprego, eu estou fazendo a diferença no mundo, eu estou construindo alguma coisa melhor, fazendo a diferença na vida das pessoas e, consequentemente, tendo a chance de ser bem remunerado por isso. Só que tem um ponto, pelo menos a minha percepção, eu sempre acredito que quando alguém paga por alguma coisa, essa pessoa está levando mais valor do que o que ela pagou, senão ela não pagaria. Senão ela não pagaria. Então, se eu tenho um produto ou um serviço que custa X, a pessoa tende a ver como aquilo valendo mais do que X. Eu estou solucionando um problema para o mundo. Eu sou grato ao cara que é dono, sei lá, do restaurante que está me vendendo a comida. Eu sou grato ao cara dono do supermercado, ou o cara do hotel que tem a possibilidade de alugar um quarto, o podcast que está aqui e assim por diante. Então, isso tem muito a ver com a mentalidade de fazer acontecer, do empreendedor. E agora pensando nessa jornada. Tá. Quais foram os pontos que você fala, nossa, isso aqui foi um grande desafio, os pontos talvez bem desafiadores. Na jornada do empreendedor? Isso. Eu montei a empresa com 27 anos, ainda muito novo. Eu cuidei da empresa nos primeiros anos como uma grande família. Quando veio a crise, eu me senti traído pelo meu time. Hoje, eu penso o seguinte, não, eu é que criei na verdade, não é uma família, é um time. E precisa estar bom para todo mundo. Então, isso é um erro muito grande. Eu me lembro que uma vez também, eu tinha uns parceiros de Brasília e nós entramos numa reunião nos Estados Unidos. E eles falaram, fica tranquilo que eu estou fechado contigo. Depois eu descobri que no meio da reunião, eles fecharam com um concorrente meu. E na época eu me achei traído. Só que se eles não fechassem, eles quebrariam a empresa deles. Então, você precisa ter maturidade para tocar a empresa. Nesses momentos críticos, que eu penso o seguinte, me faltou naqueles momentos maturidade. Maturidade para tratar a empresa como empresa, maturidade para entender que existem situações na empresa que saem do seu controle. Então, são vários pontos de inflexão. Agora, eu acredito que quando você dá o seu melhor,
você recebe em troca? Porque, Romani, tiveram situações nesses 14 anos que eu fui tirado dela. Eu fui, assim, coisas ruins que de uma hora para outra, aí cada um acredita, eu acredito muito em Deus, cada um acredita, mas eu acho que só aconteceu comigo porque eu estava preparado para tal. Então você aí, pai, mãe, que está falando para o seu filho, faltam poucos anos para você parar de estudar, para você acabar seus estudos, cuidado com a mensagem que você está passando. Porque estudar, se capacitar, é para a vida toda. É para a vida toda. Eu falo, quem tá pronto já morreu. Ou vai morrer agora. Exato. Porque, cara, como assim? Como quem tá pronto já morreu, para ficar clara a mensagem para quem tá em casa, caso ainda não tenha entendido. Se você conversar com uma pessoa de 80 anos e ela tem sonhos, essa pessoa tá cheia de vida. Se você conversar com uma pessoa de 20 anos e ela achar que sabe tudo e não tem mais nada para aprender com a vida, ela vai entrar em depressão, ou ela quer dizer que acabou ali. E sonhos trazem dúvidas. Essa pessoa aos 80 anos, ter dúvidas faz com que ela acorde toda manhã com vontade de aprender mais. E é isso que nos movimenta. Muitos dos meus mentorados falam, se eu tivesse vendido a empresa, eu não faria nada. Eu falo, não é verdade, cara. Não é verdade. Cuidado, porque eu já pensei assim. Já aconteceu comigo uma vez, quando eu estava no estresse da minha empresa, eu conheci um cara que tinha feito muito dinheiro e anos depois estava voltando para o game. E eu falei para ele assim, por quê? Ele falou, porque eu estava atrofiando, eu não sabia mais se eu era realmente bom. Aí eu falei para ele, cara, mas se você fizer 10 milhões de reais, você tem 200, não vai mudar a sua vida. Aí ele falou exatamente o que você falou, ele falou, vai mudar muito. Eu falei, não. Sou engenheiro, entendo de matemática, 10 milhões no meio de 200, 250 não muda. Ele falou, muda, sabe por quê? Se eu fiz 10 é porque eu agreguei 20, 30 de valor. Entendeu? Eu gerei valor para ser remunerado dessa maneira. Eu, de novo, provei que eu faço parte do topo da pirâmide. Então, é muito pelo que você falou. Crie relacionamentos e relações relevantes, ricas. E não é rica só em dinheiro. É assim, por que a gente está aqui num horário desse? Porque a gente quer agregar valor. 1 mais 1 está dando 11. A gente quer que uma pessoa escute uma mensagem e mude a vida dela. E é sobre isso. Porque senão não vale a pena, Romani. Senão a vida não vale a pena. E uma das minhas maiores brigas, tem muita gente vivendo meio Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Isso não é legal, entendeu? Eu entro nos grupos de WhatsApp de amigos e falo o seguinte, pô, gente, vamos parar de botar o outro para baixo, vamos botar para frente. Ah, não é por isso não, é porque eu acredito que nós estamos aqui para criar valor. Se for diferente, se for para destruir valor, de que vale? Exatamente. E vamos lá, falando dos momentos desafiadores e momentos bons, coisas boas que aconteceram nessa trajetória aí. Que você possa compartilhar. Tem vários, mas... Não. Hoje, se você me perguntasse lá atrás, eu não tinha esse entendimento. Hoje, de coração, cada momento. Mesmo lá de trás, eu não mudaria nada. Cada momento me fez ser quem eu sou hoje. E como eu aprendi isso aos 45 anos, ficou mais fácil agora. Porque assim, eu sou grato a você por ter me convidado, eu sou feliz por estar aqui, eu sou grato por a gente estar tendo chance de fazer o que a gente ama. Então as pessoas que me seguem no Instagram veem que volta e meia é a mesma foto, eu tomando café na minha casa, com a piscina na frente, com o lago no fundo, chafariz e a palavra gratidão. Porque eu aprendi que a felicidade não está lá no fim. São pílulas diárias. Então, Romani, de coração, até os momentos mais duros, e não foram poucos, cara, principalmente no ano de 2009, quantas vezes eu me tranquei e chorei falando, cara, já tentei de tudo, como é que eu vou virar? Estava alavancado em dólar, estava endividado em dólar. O mundo estava de cabeça para baixo, a crise veio dos Estados Unidos, a marolinha do Brasil também pegou. E hoje eu olho para trás e falo assim, quanta coisa eu posso ajudar hoje os empreendedores por causa daquelas lições? Eu consigo ser grato àqueles dias. Ótimo. E
pensando nessa jornada toda aqui, qual conselho você daria para um empreendedor ou alguém que deseja se desenvolver, crescer? Fácil. Presta bem atenção. Empreendedor pede ajuda. Empreendedor pede ajuda. Na minha cabeça não entra o seguinte, eu e você decidimos que nós vamos... Eu não luto, então não sei se você luta. Vamos lutar jiu-jitsu. Primeira coisa que a gente faz, vamos chamar um professor. Vamos chamar um cara que entende, um mestre, um mentor. Vamos tocar violão? Eu não toco. Vamos procurar um professor. Agora, vamos montar um negócio? Vamos fazer sozinho. Por quê, gente? Qual o sinal de fraqueza em pedir ajuda? É o contrário. Quanto maior o empreendedor, mais eu vejo ele pedindo ajuda. E a gente fica com essa crença de que eu seria fraco se eu chegasse aqui para o Romani e pedisse uma ajuda. É o contrário. Então, empreendedor pede ajuda. Isso que você falou, eu acho fantástico. Exemplo, isso que faz a gente estar aqui. Claro. Saímos de um treinamento, viemos gravar um podcast. O Felipe chegou para mim e falou, Romani, quero fazer seu treinamento de programação neurolinguística com hipnoterapia. Ter essa humildade. Eu olhar ali no Uber, pedindo ajuda, trocando ideias sobre o meu negócio com o Felipe. Então, ter essa humildade faz com que seja possível ir para um próximo nível. Eu gosto, acredito muito. Nesse ponto que você tocou ali, tem muito a ver. Quem está pronto já morreu, aquela ideia de eu já sei de tudo, impede o crescimento. E se eu soubesse, que chato seria, né? Nossa. E o que é dinheiro para você, Felipe? Bacana. Eu nunca fui uma pessoa que tive problema de dizer que, olha, o meu propósito, e aí agora vamos tacar pedra, durante os 14 primeiros anos, foi conquistar a liberdade financeira para minha família. Ah, isso não é propósito? Ok, te respeito, eu não sou estudioso de propósito, mas foi o que eu fiz. Então, eu acredito muito que, não que o dinheiro traga felicidade, mas que a ausência dele traz muito da infelicidade. Eu tenho um sentimento que o dinheiro é a prova de que você está agregando valor. Não tenho problema nenhum em dizer o seguinte, sim, quero mais, porque vai estar ficando claro de que eu estou dando resultado. Então, para mim, Romani, só tome cuidado para não deixar o dinheiro te governar. Isso você tem que tomar cuidado a todo momento. Eu acabei de encomendar, fiquei 2 anos esperando uma Lamborghini. Ela chegou lá nos Estados Unidos, uma Urus. E aí, quando chegou, as pessoas começaram, cuidado, você tem que fazer isso, porque senão vai vir pedrinha, você tem que fazer isso. Eu falei, para. Se for para ela me governar, eu não tiro nem da loja. Entendeu? Não, isso aqui é para eu governá-la. Sou grato, sou feliz com isso, mas não deixe te governar. Então, a minha relação com dinheiro... E muita gente me acusa, sabe? Fala assim, poxa, para que mais? Para que trabalhar? Porque elas não entendem que sim, eu ainda quero mais, mas quero mais para, no fim do dia, Romani, tudo que a gente falou aqui é bom, a gente cria emprego, a gente dá uma vida melhor, mas tem um estudo também do Daniel Goleman em Harvard que prova o seguinte, depois que você sai da linha da pobreza, o incremento de felicidade do primeiro milhão, do segundo milhão vai diminuindo. Do bilhão, ele já não é tão grande. Do 10º bilhão, é muito pequeno. Por isso, os grandes bilionários começam a fazer doações. Não desmerecendo o que eles fazem, mas no fim do dia, o que eles querem de novo? O delta de felicidade, cara. O delta de felicidade. Então, essa relação com dinheiro, eu já falei isso para alguns mentorados. O que você vai fazer com dinheiro? Eu ajudo as empresas a serem mais lucrativas. E já tive casos de pessoas que falam, Deus vai me julgar se eu ganhar muito dinheiro. Eu falei, não, Deus vai te julgar se você fizer mau uso do dinheiro. Mas eu sou uma pessoa que nasci para doar, não para ganhar. Eu falei, então ganha mais e doa mais. Ganha mais para você, se você vai doar 99%. Cara, mas por que se bloquear de ganhar mais porque você é doador? Não, você está bloqueado. Cara, para mim, dinheiro tem muito a ver com essa ideia também de gerar valor para as outras pessoas, pelo menos a forma que eu vejo. E eu sei, pode ser uma visão romântica, essa forma que eu gosto de enxergar. Eu poderia ter uma visão mais capitalista de uma ideia de, nossa, eu tenho que tirar do outro para poder ganhar. Algumas pessoas pensam assim, eu penso o contrário. Eu penso que eu tenho que gerar mais valor para o outro para que tenha condição de eu poder ganhar e gerar mais valor para a sociedade. Eu, pelo menos, penso muito assim. Gostei dessa... E você está corretíssimo, tá?
Tá corretíssimo. Podem até te pagar um preço mais alto do que o valor que você gera, mas vai ser uma vez só. Então você está correto. As pessoas não entendem isso. Quanto mais você ganhar, obviamente de maneira lícita, como a gente faz, com coisas bacanas. E é muito mais fácil ganhar de maneira lícita. Tem gente que acha que, não, mas se ganhou dinheiro é por causa que fez alguma coisa. Nossa, é muito mais trabalhoso, muito mais difícil. A começar, você não consegue nem dormir, imagino eu. Então, assim, pensa em como você agrega mais valor e deixa que você vai ser remunerado. E eu não estou falando só para empreendedor, não, tá? Outro dia, um amigo falou o seguinte: poxa, como é que eu faço para ganhar mais no meu trabalho? Eu falei, essa pergunta é errada. Pergunta como é que você faz para agregar mais valor no seu trabalho. Por quê? A pessoa te paga $5.000 porque você está entregando 6, 7 mil. Você quer ganhar 8? Pensa primeiro como é que você entrega 10, 12. Essa é a regra do jogo. A mesma coisa para o empreendedor. Pô, eu quero lucrar mais. Tá bom. Como é que você agrega mais valor às pessoas? Muita gente chega em Orlando, Romani, e me faz, ele é um mentor de estratégia, vou lá nele. Aí senta na minha frente e faz a fatídica pergunta: qual negócio bom daqui? Eu falo, jura? Se existisse um negócio bom, todo mundo estava nele. E no dia seguinte ele já não era mais tão bom. Não entendi, Felipe. Então agora eu vou inverter. No que você é bom. Me diz o que você é bom. O que você é bom resolve uma dor? Se resolver, a gente tem um negócio aí. Eu vi que a construção para quem sabe construir. Eu falo muito isso para as pessoas. Não tenta copiar o modelo que está dando certo para o outro, porque está linkado à vantagem competitiva dele. Ache a sua vantagem competitiva, porque com ela fica mais fácil de você agregar valor. E você agregando valor, você é remunerado. E sabe uma coisa que eu acredito também, até além da remuneração agora, refletindo sobre. Fiquei pensando sobre isso recentemente. Nossa, se fosse para... Geralmente teste vocacional vai encontrar o que a pessoa é bom para direcionar ela naquele caminho. Mas eu parei para pensar, indo além até do dinheiro, talvez o que realmente possa nos mover em relação a ter uma vida mais feliz, mais próspera, estar construindo, além daquilo que eu sou bom, eu acredito que quando eu encontro uma forma de me sentir útil e sentir que eu estou gerando valor para o mundo, e sentir que eu estou contribuindo de alguma forma, além da minha habilidade, eu posso ir encontrando realmente o meu propósito. Como assim? Vou explicar isso um pouco melhor. Se eu pegasse lá atrás, o que você é bom? Sei lá, talvez você estaria fazendo algum tipo de arte marcial, talvez eu estaria fazendo alguma coisa em outra área, sei lá, eu teria feito programação ou alguma outra coisa. Tem outras habilidades que a gente é bom. Só que eu acho que isso também tem que somar muito com aquilo que eu me sinto útil, que eu sinto que eu estou contribuindo, que eu sinto que eu estou fazendo a diferença no mundo. Porque, de fato, quando a gente passa, a vida passa, e muito mais rápido que a gente gostaria que ela passasse. No final das contas, a gente olha para trás e pensa, o que eu construí aqui? Estou me sentindo útil? Eu estou construindo o meu caminho, um caminho que eu gostaria de viver? E lógico, no meio disso é possível ser bem remunerado ou remunerado o suficiente para ter uma vida feliz. Perfeito que você falou. Por causa do meu biotipo, você falou das artes marciais. Eu tenho amigos lutadores de MMA, alguns famosos, vários deles já falaram para mim, se eu tivesse te conhecido na adolescência, teria te transformado num campeão de MMA. Eu falo assim, não teria, porque nunca foi o meu propósito. Eu posso até ter aptidão física, ter uma complexão física que ajude, mas você está correto. Não é só no que você é bom, mas é também... No meu escritório, quando você entra, te convido para um dia lá me visitar em Orlando, na parede está em letras garrafais a seguinte frase que meu avô falava para o meu pai e que meu pai fala para mim até hoje. Filho, o que merece ser feito, merece ser bem feito. O que merece ser feito, merece ser bem feito. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, escolha o que merece ser feito. Não é porque eu tenho 1,96 m, 120 quilos, que para mim eu devo ir para a luta. Não é a minha escolha. Então escolha o que você quer fazer e seja a sua melhor versão. Então você falou uma grande verdade. Não é só, poxa, você nasceu com essa aptidão. E mais uma vez, Romani, as pessoas querem te botar em caixinhas. Por que o When instead of War? Você tem QI alto? Então você é nerd. Não.
Ah, você tem aptidão física? Então você não vai estudar, você só vai fazer esporte. Não. Ah, você tem uma boa vida financeira? Ah, então você não vai ser feliz. Eu falo, cara, qual é a correlação disso? Ou você não vai trabalhar mais. Ou você não vai trabalhar mais, entendeu? As pessoas fazem correlações que não existem. Agora, cuidado quando lê essa frase e achar, então entendi, então agora eu quero fazer tudo. Não dá. Não dá. Escolha o que você quer fazer. Obviamente, dentro do possível. Tem vários momentos da vida, e eu volto a dizer, passei 14 anos fazendo algo que eu não amava. Eu amava tocar o negócio, mas volta e meia eu tinha que estar dentro de cirurgia. Eu nunca gostei de centro cirúrgico, mas aquilo era necessário naquele momento. Aos 41 anos, eu pude escolher o que fazer na próxima metade da vida. E uma vez eu estava dando palestra lá em Orlando, a última pergunta foi, Felipe, o que você diria para os brasileiros que estão aqui em subemprego? Eu olhei para a pessoa e falei, isso é pegadinha, né? Você quer que eu diga, olha, sai disso, vai seguir o seu propósito, vai procurar o que você ama fazer. Não é isso que eu acredito. Se você está nesse emprego hoje para alimentar a sua família, continue fazendo o que tem que ser feito para que um dia você possa fazer o que você ama fazer. Porque tem que tomar muito cuidado com frase, com coisas, porque você pode chegar para uma pessoa e às vezes o que a pessoa ama não tem a ver com empreender também. Pode ter a ver com passar no concurso, pode ter a ver com trabalhar numa empresa, crescer naquela empresa ou encontrar propósito dentro daquela empresa. Total. Porque senão, exemplo, outra pessoa que talvez o seu colega que passou no concurso público, se ele tivesse passado pelaquela jornada que você passou dos altos e baixos, alguns deles teriam surtado. Teriam surtado. Então, é importante entender isso e ter empatia, porque é aquilo que, voltando a falar, sucesso sem felicidade é fracasso. Ótimo. Repete. Sucesso sem felicidade é fracasso. Boa. E colocando aqui, até para entender um pouco mais, porque eu gosto de refletir sobre isso. Às vezes tem gente que está olhando e pensando, então eu vou ter que ter uma rotina hiperprodutiva e tem que listar cada minuto do dia o que eu vou fazer. Como que é a sua rotina hoje? Fala um pouco mais. Ótimo. Esse amigo, esse mentorado, o Fred, que estudou balanço da vida, ele diz, não existe equilíbrio, não existe equilíbrio. Se existisse, quem inventou estaria trilionário. Agora, você tem que estar atento, porque a vida é um eterno desequilíbrio. Tem momentos que você está trabalhando mais, tem momentos que você está mais à toa, tem momentos que você está cuidando mais da saúde. Fica de olho nisso. E essa sua pergunta, ela é muito interessante porque quem me vê fazendo live no escritório 9 horas da noite, fala, cara, que isso, a sua vida tá muito complicada, ou gravando um podcast. Aí o outro que me vê às vezes 10h30 da manhã na academia, que é o horário que eu bloqueio para mim, porque eu resolvo as coisas e depois vou, nossa, você tá muito vagabundo. Esse é o horário de estar na academia. Então assim, Romani, hoje a minha vida, nesse momento, ela de novo desbalanceou um pouco para o trabalho, porque a gente está crescendo muito, mas hoje eu já tenho um conhecimento que eu não tinha lá atrás. Eu falo para minha assistente bloquear minha agenda para treinar, eu treino e vou à academia todo dia, eu tenho minha rotina com as minhas filhas, tenho minha rotina de meditação e sim, trabalho bastante. Então, é uma agenda que eu fico de olho. É claro que é pesado, por exemplo, quando eu estou no Brasil, estou longe da família, mas, mais uma vez, se você colocar estratégia em tudo que você faz e explicar a sua estratégia, é claro que você não precisa ser tão extremo quanto eu, né? Meu sogro fala que eu tenho estratégia para namorar a filha dele, minha esposa, mas sim, tenho. Se você traçar a sua estratégia, você até aceita melhor o desequilíbrio. Você me fez uma pergunta há pouco do meu próximo passo. Eu te dei alguns desafios grandes. Vai me tomar tempo. Eu só tenho que ficar de olho para não perder a minha saúde, para não perder o contato com a minha família. Mas nesse momento, eu projeto próximos meses um pouco desequilibrado para o trabalho. Da mesma maneira que quando eu quis, eu tirei um ano sabático. Quer coisa mais desequilibrada do que ano sabático? Você vai todo para o outro lado. Então hoje, a minha resposta para você a minha agenda é estar atento e não deixar desequilibrar. Coisas que são imprescindíveis para mim, como meditação, como atividade física, eu não deixo de fazer, tá? Eu realmente coloco. E vou trazer mais uma dica. Outro dia, uma pessoa me encontrou na academia e falou que estava 3 meses sem ir na academia, porque toda vez que ela estava lá, ela se achava, ele, né?
se achava um vagabundo. Eu falei, não entendi. Ele falou, pô, porque quando eu tô aqui eu não tô trabalhando. Eu falei, jura? Deixa eu te falar um negócio. Eu trabalho 24 horas por dia. Ele falou, jura? Eu falei, juro, deixa eu te explicar a minha agenda. Cara, eu tenho necessidade de sono, então eu durmo de 7 a 8 horas por noite. Aí ele, então. Eu falei, não, tô trabalhando. Eu tô resetando a minha mente, eu tô descansando o meu corpo, tô trabalhando. Na academia, cara, na academia eu tô afiando o machado, eu tô me preparando. E isso eu já medi, tá, Romani? Quando eu voltei de 2 meses de férias no Brasil, tinha uma agenda de mentoria muito pesada. Então eu passei 2 semanas sem academia. Meu desempenho não estava igual. Então, assim, quando eu bloqueei a partir da 3ª semana de novo horas na minha manhã para treinar, não foi só para o Felipe. Foi porque os meus mentorados merecem a minha melhor versão. Eu tenho que estar atento com isso. Por isso, hoje, para mim, quando eu te falo, meu tempo de meditação, meu tempo de conexão com Deus, meu tempo de exercício, meu tempo de sono, meu tempo com a minha família, faz parte do trabalho. Isso que você falou é algo extremamente importante, algo que é difícil alguém chegar na maturidade para entender isso que você acabou de trazer. Demorou 40 e poucos anos. Porque eu vou trazer um exemplo para quem está assistindo em casa. Imagina a situação da rotina de muita gente. De chega de manhã, aí colocou 50 tarefas para fazer naquele dia, não dá para fazer aquelas 50 tarefas, o desespero é tão grande que ele acaba não fazendo nenhuma pelo desespero de olhar para aquela lista e pensar que tem 1 milhão de coisas para fazer. Aí ele vai fazer o café, não fez nada, chega na hora do almoço, ele percebe que não fez nada, ele está mais ansioso, às vezes chegou no final do dia, ele fez uma tarefa, mais ou menos, e percebe, meu Deus, eu tenho mais 50 tarefas para amanhã e se sente frustrado. Olha o ponto de diferença que traz aprender a caminhar ao invés de correr. É isso. O ponto de diferença é, peraí, eu entendi o meu foco, as minhas prioridades, eu entendi que dentro das minhas prioridades está um tempo para eu não fazer nada, eu entendi que dentro das minhas prioridades está um tempo para eu sair para jantar com a minha esposa, ou dentro das minhas prioridades está dormir e acordar dentro de um horário que fica bom para eu ter as minhas horas de sono. É isso. Quando eu passo a olhar para isso, um tempo, sei lá, para ligar para os meus pais ou para fazer alguma coisa que não está linkado necessariamente àquela hiperprodutividade fictícia, porque não é isso hiperprodutividade. Para quem até aprende a entender melhor sobre hiperprodutividade, tem muito mais a ver com olhar para os papéis da vida, aprender a caminhar ao invés de correr, a olhar, saber dizer não. Saber dizer não. Para boas oportunidades muitas vezes, para saber, peraí, qual é o meu foco que eu quero. E no meio desse caminho, quanto mais você crescer, mais boas oportunidades vão aparecer que você vai ter que dizer não. E às vezes você pode até perder uma boa oportunidade. E tudo bem. E tudo bem, porque isso... Romani, me faz uma pergunta. Me pergunta o seguinte, Felipe, se você tiver que escolher uma estratégia na sua vida toda que você considera a melhor, qual foi? Me faça essa pergunta, por favor. Felipe, se você pudesse escolher uma estratégia que foi a melhor que você fez durante a sua vida, qual foi? Presta atenção nisso. E eu desejo para as pessoas, você aí principalmente que já é pai, que já é mãe, se você estiver passando pelo que eu passei nos primeiros anos da minha filha, das minhas filhas, né, das minhas 3 filhas, 60% do tempo eu estava fora de casa, ou nas 9 filiais, ou nos Estados Unidos, ou na Europa trabalhando. E eu me culpava muito por estar ausente, e eu comecei a trazer sempre presentes para minhas filhas. E aí o pediatra falou assim, eu só tinha 2 na época, uma estava com 4 anos e a outra com 2 aninhos. Ele falou, não faz isso não. Eu falei, por quê? Porque a sua filha vai acostumar que papai sair de casa é bom porque ele traz presente. Eu falei, poxa, e aí? Ele falou, cara, reserve um tempo de qualidade com elas. E olha, a minha mais velha está com 16. Há 12 anos, impreterivelmente, eu janto todo mês sozinho, sem esposa, sem as irmãs, sem babá, com cada uma das minhas filhas. E elas sabem por que o papai não está em casa ou chega tarde em casa. Mas nesse dia, então eu tenho 3 jantares, nada chique, tenho 3 jantares há 12 anos, então a mais novinha, desde que ela começou a se entender como gente, há 12 anos, todo mês, 2 horas de jantar com cada uma delas. Romani, assim, eu tenho uma relação hiper próxima das minhas filhas, mesmo tendo empreendido. Elas entenderam e eu dei, naquele momento é o seguinte, não tem celular,
Não tem ninguém que me tire daquele momento e eu falo, filha, do que nós vamos falar? Então essa estratégia, e é engraçado que nas mentorias eu falo de negócio, mas eu falo de mentalidade de vida. Não poucas vezes as pessoas me falaram, olha, adorei que você me falou do negócio, mas tem uma coisa que mudou minha vida. Aí eu espero que vai falar fluxo de caixa, gestão de pessoas, e fala o seguinte, cara, a estratégia do jantar com os filhos. Porque eu me culpava também, Felipe, e a partir desse momento a minha relação com os meus filhos mudou. Então essa estratégia, se eu pudesse escolher uma só, pô, Felipe, mas essa não é de negócio. É sim. Lembra que você nunca vai ter um CNPJ forte com CPF fraco? Isso resolveu aquela minha dor, cara. Eu passei a ficar tranquilo e poder ser a minha melhor versão dentro das outras atividades. Então essa estratégia, se a pessoa quiser pensar uma coisa desse podcast, pensa essa de, tudo bem, naquele momento eu só conseguia isso, hoje eu tenho muito mais, mas dê o seu melhor, mesmo que seja em poucas horas, e você vai colher os frutos que hoje eu colho. E se fosse para você falar algum recado para suas filhas? Uau! Romani, assim, eu passei agora por a minha mãe passou por um tratamento de câncer de pâncreas muito, muito duro, e eu tive um ensinamento muito grande, porque como a gente, graças a Deus, ela sobreviveu. Como a gente achava que estava no final, aquilo nos ensinou a dar todos os recados que você tem para dar todo dia para as pessoas que você ama. Então sabe o que eu falaria para minhas filhas? O que eu falo todo dia. Filhas, papai ama muito vocês, tem muito orgulho, e se eu pudesse escolher, eu teria escolhido vocês três. Fantástico, fantástico. Pessoal, para quem gostou desse podcast, lembra de se inscrever aqui no canal, deixar o gostei. Aqui abaixo eu vou deixar também as redes sociais do Felipe. Para quem quiser, acompanha ele, tem um trabalho incrível ajudando pequenos, médios empreendedores. Para quem quiser também aprender mais sobre conceitos de mentalidade, psicologia, tem a plataforma do Instituto Romani. Na descrição vai ficar os detalhes para quem quiser conhecer mais. Inclusive, Felipe provavelmente vai fazer um treinamento lá com a gente. Pessoal, então, se você gostou, 4 ações que eu quero pedir para você, e leva só um segundo. Aqui a gente buscou sempre gerar muito valor. É bem rapidinho, leva 30 segundinhos, sei lá, 10 segundinhos. Deixa o gostei, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, marca o sininho se você quiser, claro, mas gera muito valor para a gente do lado de cá. E aproveita também, já segue o Felipe nas redes sociais dele. Fala como que o pessoal faz para poder conhecer seu trabalho. Todas as redes sociais, Felipe Winston, FELIPE-WINSTON. Estou no Instagram, no Facebook, no Spotify, no YouTube, no LinkedIn. Então, convido vocês, vai lá, me manda uma mensagem, fala que assistiu esse podcast com o Romani e já bota uma pergunta, gente. Pega essa dica. Tem gente que quando eu lanço algum programa fala, queria muito ter dinheiro para estar nesse programa. Eu falo assim, não queria não, porque toda semana eu abro caixa de pergunta gratuita e você não me pergunta. Eu tô te dando a chance. Então, pega essa, vai lá, me marca e coloca uma pergunta. E pessoal, entendo o quanto isso tem valor. Toda essa trajetória, esses pontos de mentalidade, alguém pode estar precisando ouvir um conteúdo exatamente como esse, o quanto tem valor, esse acesso a estar aqui. Deixa suas perguntas aqui abaixo, várias delas vão ser encaminhadas aqui para o Felipe, ou eu, ou alguém da equipe vai estar respondendo, você pode deixar aqui abaixo, vai no perfil dele, manda as perguntas, seja sobre questões de mentalidade, seja sobre questões do negócio mesmo. Por exemplo, você falou, sei lá, fluxo de caixa, gestão de pessoas, ou o que for, tenho certeza que ele vai contribuir bastante. Então, pessoal, é isso. Lembra de se inscrever aqui no canal e vamos juntos. Posso te pedir uma coisa? Opa! Eu queria publicamente repetir para as pessoas o que eu te falei quando te conheci. Obrigado pela oportunidade de conviver com uma pessoa tão diferenciada, um ser humano tão iluminado. Desde o primeiro dia que eu te conheci, aprendo muito contigo, meu amigo. Gratidão. Cara, tamo junto. Aprendo muito com você também, Felipe. Você pode ter certeza que você gera muito valor. Grande abraço, pessoal. Se inscreve aqui e vamos junto fazer desse mundo um lugar melhor, nos tornando pessoas melhores. Valeu. Obrigado, irmão.